não passou por um processo alérgico? E para falar sobre isso, nós recebemos aqui no estúdio o Dr. Tiago Nunes. Dr. Tiago, muito obrigada por estar aqui conosco essa noite, tirando as nossas dúvidas, minha do Campelo, que aqui a gente já está aqui, né, louco para começar a fazer as perguntas, porque as dúvidas não são apenas nossas, certo, Campelo? São dos nossos telespectadores também, né? Exato, dos nossos telespectadores. Satisfação estar aqui contigo, doutor. E assim, do mundo do esporte que eu venho também, tem muito isso com as condições climáticas que nós temos aqui. Muitas vezes a temperatura de Cuiabá tem uma amplitude de 16 graus entre de manhã e até o pico da tarde. Como é que o corpo reage também a todos os processos alérgicos e algumas coisas de confusão que muitas vezes o pessoal leva como, é um resfriado, é uma gripe. Mas vamos conversar sobre tudo isso aqui. Satisfação. Claro, claro. Obrigado pelo convite de vocês, é um prazer estar aqui, levando conhecimento sempre a todos. Eu sei que é muito útil. Realmente, o nosso país ele tem uma diversidade aí de climas, de temperaturas, por ser um país tropical, e é diferente um lugar do outro. E quem acaba sofrendo com isso são as pessoas que já têm aí uma doença alérgica respiratória de base. O doutor, para quem não entendeu ainda, o doutor Tiago, ele é alergista e imunologista. E, doutor, de início, vamos começar do princípio. O que é a alergia? A alergia é uma resposta imunológica exagerada do sistema imunológico, né? Então, quando você tem uma interação de uma proteína específica e o seu sistema imunológico reconhece ela como agressiva, toda vez que você ter contato com os dois, ele vai interagir com essa proteína e vai causar uma resposta. O resultado dessa resposta exagerada é o que se traduz nos sintomas de alergia. E pode ser diversas formas, né? Pode ser alergia alimentar, respiratória, de pele, e aí é um mundo, doutor. Exatamente. Essa proteína que causa essa interação com o sistema imunológico pode ser de qualquer coisa. Uma proteína alimentar, uma proteína de um medicamento, pode ser de ácaros, né, da poeira doméstica, mofo, qualquer coisa que tenha proteína. Eu vi que tem alergia emocional. Existe isso? Pessoas extremamente estressadas que desenvolvem processo alérgico ou não? Não existe alergia emocional. O que existe são urticárias crônicas, que é aquele processo de lesão urticariforme, que são aquelas placas elevadas que tem no corpo, que ela sai de forma crônica. Ou seja, todo o tempo ela vai saindo, aparecendo, e as pessoas confundem isso com alergia emocional. Por quê? Dentro das urticárias crônicas, nós temos uma classificação, que são aquelas que são espontâneas, sai por si só, e temos as induzidas. Dentro das induzidas, nós temos as reações por pressão, por vibração, colinérgica, por temperatura. E então, em algum deste momento, a pessoa está tendo aí um quadro de ansiedade ou está nervosa, começa a ficar vermelha e aparecendo lesão, no caso seria a colinérgica, ela acha que é por causa do estresse que causa essa reação. Mas é ao contrário. A pessoa que tem urticária crônica, principalmente a espontânea, que coça o corpo todo o tempo, aquelas lesões todo o tempo, não deixa ela dormir de forma adequada, ela não se concentra no trabalho ou nos seus afazeres, ela começa a ficar irritada e começa a ter ansiedade por causa do aparecimento das lesões que são constantes. Então, é ao contrário. Perfeito. Estamos aí num clima, né, que na verdade a gente tem todos os anos, né, só que neste período, né, principalmente nesse ano, eu não sei se as queimadas estão mais intensas, o que está acontecendo, mas eu tive contato com pessoas que estão muito assim, em constante, estou gripado, estou resfriado. Doutor, pode-se confundir a alergia com o resfriado, com a gripe, e como, caso a resposta seja sim, como diferenciá-los? Pode sim, é muito comum diferenciar, ter aí a confundimento dos dois, tá? Porque os dois acometem o nariz e acometem o sistema respiratório, mas tem alguns sintomas que dá para diferenciar sim. Geralmente, as crises de alergia, você tem um fator desencadeante.
né? Então, quem tem uma rinite alérgica ou asma alérgica, ele vai ter aí entrado em um quarto que tem muita poeira, ou um lugar que está com muito mofo, tirado aquele cobertor antigo do armário ou aquela roupa, e automaticamente ele vai ter crise. Essas crises são mais pontuais, eles têm aí por alguns minutos ou algumas horas e depois some, tá? Em outro momento que tiver contato, vai ter de novo. No caso, se essa rinite ou asma esteja descompensado, ele pode estar mais tempo, sim, com os sintomas do nariz, obstrução nasal, coceira, rinorreia, que é a saída de secreção do nariz todo o tempo, né, com uma forma, assim, um pouco mais crônica. Só que ela vai ter, assim, essa pessoa vai ter dias, meses se ela não tratar, né? E uma diferença é a coceira. Na alergia tem muita coceira, né? Já os resfriados, eles são assim, os resfriados eles ficam aí no máximo com uma pessoa de 7 a 10 dias. Passou de 10 dias, ele está tendo uma complicação do resfriado. Outra coisa, o resfriado, ele é acompanhado de outros sintomas, né? Um mal-estar geral, um pico febril, né? Uma tosse junto, uma dor de garganta. Essa é a diferença. E é óbvio, essa pessoa tem também por esse período e melhora, né? Já diferente das alergias. E no resfriado não se tem tanta coceira assim. Coceira nasal, coceira ocular, né? Não, é um pouco diferente. O mais certo é procurar um profissional, um médico, para tirar essa dúvida, até para evitar a automedicação, né? Porque isso fica muito, hoje, resfriado ou processo alérgico, qualquer um vai na farmácia e compra o remédio, está ali à vontade, né, doutor? Exatamente, porque são diferentes os tratamentos, apesar de que num quadro de resfriado você pode sim tomar um antialérgico, vai ter uma boa resposta, né? Mas o ideal é fazer o tratamento correto, principalmente para evitar as complicações. Aqueles antigripais, eles já vêm com antialérgico. Sim. Doutor, uma automedicação de um tempo prolongado das medicações que a gente tem acesso na farmácia para alergia pode trazer uma complicação futura? O uso por um período prolongado do antialérgico não é algo que vai te trazer um prejuízo, né, em relação ao antialérgico, porque os antialérgicos eles são confiáveis, existem patologias alérgicas como a urticária crônica que eu falei que usamos antialérgico por muitos meses, tá, em doses altas também. O problema é qual antialérgico utilizar. Porque nós temos classes diferentes de antialérgico. E tem uma classe mais antiga que chamamos de primeira geração, que ela atrapalha a qualidade de vida da pessoa. Ela tem uma concentração um pouco maior no cérebro, ela atravessa a barreira hematocefálica e isso causa letargia, que é aquela pessoa que fica um pouco sonolenta, tá? É perigoso para aquela pessoa que dirige. Então, ela diminui a concentração. Os estudos mostram que causa prejuízo no aprendizado da criança na escola. Então, o uso por um período prolongado desta classe de antialérgico não é recomendado. Então, o certo e o ideal é procurar um especialista, procurar um profissional de saúde que vai saber te indicar qual antialérgico ideal a utilizar e quanto tempo. Até tem uma coisa interessante sobre os remédios, que, por exemplo, doutor, existe a possibilidade daquele antialérgico que serve para mim não servir para o senhor, a gente tendo os mesmos sintomas? Sim. O antialérgico é uma coisa muito pessoal, tá? Às vezes eu dou um antialérgico para um que vai muito bem, para outro não funciona nada, simples troca, ter um resultado. O que nós temos que ver também em relação a isso é entender a gravidade da crise de alergia, se é uma crise leve, se é moderada, se é grave, tá? Porque existem vários tipos de tratamentos e outras coisas que podem ser feitas. Então, é óbvio que perante uma crise grave, a dosagem talvez seja diferente ou o antialérgico também pode ser diferente. Existe a possibilidade da pessoa nunca teve alergia e acometer um processo alérgico na pessoa e ela passar a ter alergia dali para frente? Não tinha alergia a frutos do mar e um dia eu comi e dali para frente não pude comer mais. Existe sim, é muito comum. É bem comum, isso com os frutos do mar que você falou é um exemplo clássico, tá?
porque em algumas regiões do país não temos tanto contato com frutos do mar. Vamos falar de nós aqui no Centro-Oeste. É mais difícil nós comermos camarão, por exemplo, do que o pessoal do Nordeste. Né? Então lá tem menos alergias a crustáceos do que aqui. Porque existe no sistema imunológico umas células ou uns anticorpos que eles são responsáveis por regular a resposta. Né? Quando você consome o alimento por primeira vez, isso acontece na introdução alimentar, e você é apresentado por o alimento uma primeira vez, você tem dois caminhos. Você forma um anticorpo para aquele alimento ou não. Depois que, se você formou um anticorpo para aquele alimento, esse anticorpo tem dois caminhos. Ele ser reativo, que é o que vai causar uma reação alérgica quando você comer novamente, ou não reativo. Se você comer, não vai causar. Quando ele é não reativo, então você está comendo, mesmo que você tenha um anticorpo específico para aquele alimento, você está comendo, ele não causa reação. Se você deixa um período de tempo sem consumir aquele alimento, esses anticorpos que estava controlado na resposta imunológica, ele descontrola. Então, quando você volta a comer o alimento depois de muito tempo de novo, aí ele vai falar assim, opa, o que é isso? Vai iniciar um novo processo. Ele esqueceu daquela resposta, daquela controle que ele tinha de resposta imunológica. Aí ele fala assim, aí é a hora que talvez dá uma reação alérgica. Aí fala assim, não, eu não reconheço isso. Perfeito. Doutor, eu tive uma dúvida pessoal, mas vamos levar para um próximo bloco? Podemos? Claro, vamos sim. E vamos para mais um bloco com o Dr. Tiago Nunes. Vamos dar aquela paradinha, mas o Ela e Você já retorna. Voltamos aqui essa noite falando sobre alergias com o Dr. Tiago Nunes. Doutor, quero mais uma vez agradecer ao senhor, né, por estar aqui tirando todas as nossas dúvidas, né? E como o Campelo mencionou frutos do mar, e o senhor já mencionou aí as possíveis, né, situações alérgicas que pode acontecer agora na questão do camarão, por exemplo, existe alergia e existe a intolerância alimentar, né? Sim, exatamente, existe. Tá, e o que seria, qual seria o efeito da intolerância? É muito bom falar nisso, porque hoje em dia está de moda que todo mundo tem intolerâncias, né? Tudo hoje ou é alergia ou é intolerância. Diferente das alergias alimentares, a intolerância, o ponto principal, os sintomas são puramente gastrointestinal. Né? Porque você tem problema na digestão ou absorção deste alimento. Né? Você não tem uma repercussão sistêmica. Então, você não vai ter lesões aí de pele à distância, você não vai ter acometimento respiratório ou um sintoma agudo disso sem ser no intestino. Já a alergia, sim. Você pode ter uma reação alérgica grave a um alimento, aguda, ter uma resposta sistêmica e te levar a uma anafilaxia. Na intolerância, isso não existe. Né? A intolerância, os sintomas são puramente gastrointestinal, então os sintomas que você vai ter vai ser gastrointestinal. Distensão abdominal, uma diarreia, flatulência, arrotos, é isso o que acontece. Na alergia, você tem risco de vida, então, né? Se ela for grave. Na intolerância alimentar, não. Entendi. Então, você vai ter os seus desconfortos, né? Existe, obviamente, também gravidade em relação à intolerância, mas risco de vida não vai ter. O que temos na intolerância alimentar, outra coisa que diferencia também das alergias é que depende muito a quantidade do alimento que você consumiu, a forma que você consumiu, a apresentação dele, se você estava de jejum ou não, né? Na alergia, não. Se você é alérgico, vamos colocar um exemplo aqui mais comum, alergia à proteína do leite de vaca. Se você é alérgico à proteína do leite de vaca, se você tomar uma gota do leite de vaca, você vai ter reação alérgica, né? Porque naquela gota tem a proteína no qual você é sensibilizado. E o seu sistema imunológico vai reconhecer. Já na intolerância, depende muito da quantidade de alimento. Vamos dar exemplo do leite. Intolerância à lactose,
que não tem nada a ver. Aqui nós estamos falando de lactose, que é um carboidrato, que é o açúcar do leite. Na alergia à proteína do leite de vaca, nós temos a proteína do leite de vaca como culpado. Entendi. Né? São princípios diferentes. São princípios diferentes. Na intolerância à lactose, depende muito a quantidade. Não é a mesma coisa você tomar 20 ml de leite do que tomar 100. Obviamente que se você tomar 100 ml de leite, você vai ter sintomas piores. Se você tomar 20, talvez dá um pouco de distensão, ali um pouco de arroto. Mas se você tomar 100 ml, você vai ter uma diarreia, vai ter um quadro mais exuberante. E é muito individual também isso, né? É muito individual. Tem gente que basta um gole. Sim. Também. Talvez a pessoa tenha um grau de intolerância um pouco menor, que ela tolere ali queijos, né? E não tolere iogurte, por exemplo. Né? Sorvete tem uma concentração de lactose muito grande, porque usa muito açúcar para fazer o sorvete, então tem muitos sintomas. Já tem outras coisas com leite que não. Então, é muito variável os sintomas da muito intolerância. Individual e a pessoa acaba percebendo, né? Hoje também tem pessoas que têm até intolerância a café, coisas assim. Tá aparecendo outras coisas, né? Tá aparecendo. Somos um pouco contra, nós especialistas, de ficar propagando intolerâncias e que leva as pessoas a ir no mercado e começar a comprar coisas sem isso, sem aquilo, porque é muito individual. Né? Tem um alimento, algo específico que você nitidamente reconhece que não te faz bem, que para outro não vai ser assim. Né? Então, hoje é muito famoso a lactose e o glúten, mas não podemos generalizar. Sem lactose, sem glúten, sem açúcar. Virou fama. Daqui um dia você vai estar se alimentando por luz, né? Como existe pessoas que dizem que se alimentam por luz, né? Minha amiga ofereceu aquele bolo de banana com cobertura ou coisa parecida. Eu adoro bolo de banana, mas é sem glúten, sem lactose, sem isso, sem aquilo, aí você vai comer. Então tá ruim esse bolo, né? E vamos falar a verdade, comer, o importante, o que falamos, é comer muito bem. Você tem que comer, obviamente, de forma mais saudável, mas você ter um repertório de alimentos e não excluir da sua dieta esses alimentos faz parte da vida saudável. É essencial ter esses nutrientes. Então, se você reconheceu que isso sim não te faz bem, tire da sua dieta. Controle ali a quantidade, come em momentos específicos, mas não generalize. O que para você não dá certo, para o outro sim dá. Né? Então, buscar o equilíbrio, né? É um equilíbrio. Buscar o equilíbrio. E outra coisa que a gente fala muito no programa aqui é comer comida de verdade. Exatamente. Vamos falar que comer o pãozinho no final de semana, um pão francês, não é uma coisa mais deliciosa? Coitado do pão, né? Vamos comer sim. Coitado do pão, porque agora diz que o pão tem até determinados pão, né, Campelo? Campelo que me contou essa história e depois eu vi na internet. Determinados pão, você vai fazer bafômetro e cai no bafômetro. Porque vai talvez uma cachaça ali. Saiu uma reportagem de alguns pães forma, daqueles de forma, né? Então tem um teor alcoólico, não por conta do pão. Para manter o pão mais... a validade dele um pouco mais distante. Esqueci o nome agora, eu doutor. Também não sei. Me esqueci o nome. Enfim, para ele ficar mais tempo sem mofar, então eles usam um teor alcoólico para manter esse pão. Sim. Então esse teor alcoólico ainda fica quando a pessoa come 2 fatias, não passa no bafômetro. Olha só, tá vendo? E como que vai explicar para o policial, né? Mas eu só comi pão. Exatamente. Como que vai acreditar? Mas, doutor Tiago, estamos aí com... Como o Campelo mesmo me corrigiu, não é no clima, né, Campelo? Uma temperatura muito diferenciada nessa época do ano. Tem as queimadas, tem as amplitudes térmicas. Aqui em Cuiabá, esse tempo aí teve 16 graus entre o pico da manhã e o pico da tarde. Uma amplitude muito grande para o ser humano. Aí poeira, falta de chuva, então causa as poeiras. Então, tudo isso, doutor, são instrumentos, são situações que levam a despertar vários processos alérgicos, não? Sim? Sim, realmente. Para quem é alérgico, neste período seco, piora as alergias. Né? Porque nós temos aí a rinite, a conjuntivite alérgica, asma e a dermatite atópica, que é acometimento de pele. Todas são afetadas
por essa umidade baixa, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, a umidade ideal fica em torno aí de 60%, às vezes 50% a 70%. Então, tudo que foge disso pode causar sintomas respiratórios nessas pessoas. Em todos, na verdade, né? Mas o alérgico sofre um pouco mais. Quando se tem uma umidade abaixo, então, de 40%, já tem sintomas pronunciados, abaixo de 20, então piora, né? Então essas pessoas sofrem. Os pacientes com rinite vai ter mais coceira, ele vai ter mais espirros, ele pode ter a narina seca e começar com sangramento, né? A conjuntivite, para quem tem conjuntivite, começa a ressecar a conjuntiva, e isso dá uma irritação primária. A pessoa começa a coçar os olhos, coisa que não pode, né? Porque machuca e descompensa a conjuntivite. Para o paciente asmático, esses poluentes de poeira, fumaça, atua como um irritante primário para o aparelho respiratório. E isso faz ele ter sintoma, ter mais falta de ar, principalmente durante o exercício, tossir, não dormir às vezes à noite de tosse, então piora assim, e a pele para o paciente de dermatite atópica ou eczema seca demais pela baixa umidade. Então, realmente, isso piora bastante. Doutor, e o que podemos fazer? Porque tem aquelas receitinha caseira, Sim. né? E o que podemos fazer para melhorar esses sintomas? As receitinhas caseiras, muitas funcionam. Funcionam? Tá? Por exemplo, deixar as vasilhas com água em casa vai funcionar, porque essa água vai evaporar e aumentar a umidade do ambiente, tá? Os panos umedecidos também ajudam muito no quarto a deixar. Você pode ver, se você coloca ele à noite, no outro dia ele está seco. Então, essa umidade vai ajudar. Faz a experiência. Aquela pessoa que às vezes acorda com uma garganta doendo e tossindo, começa a colocar esses panos umedecidos no quarto. No outro dia você não tem mais, né? Uma coisa muito boa, que tem muito fator de confundimento, as pessoas ficam perguntando se pode ou não pode, são os umidificadores de ar, né? Os umidificadores de ar, eles sim são bem-vindos. Qual é a questão? Se nós temos uma umidade mais alta, de 70%, 80%, também não pode, porque o acúmulo de ácaros e mofo, por causa da umidade, pode acontecer. E para o alérgico também é ruim. Então, nós temos que ter uma umidade controlada. Então, o que é recomendado? Você usar o umidificador umas 3, 4 horas por noite. E parar, e desligar o umidificador e deixar o resto da noite. Se você usar o umidificador, no outro dia também é recomendado abrir o quarto, arejar o quarto, deixar a luz entrar para essa umidade que ficou ali nos cantinhos do quarto secar e não prevalecer ali. Uma outra opção é comprar os umidificadores elétricos, que às vezes você consegue programar ele para desligar durante a noite, e os ultrassônicos. Os ultrassônicos têm uma névoa mais fina, então essa névoa ela se dispersa no ar com facilidade e ela não acumula nos quartos. É claro que as pessoas que têm acometimento de pele tem que hidratar a pele após o banho, sim ou sim após o banho. Pode usar ali o hidratante, o creme ou a loção, tanto faz, o de preferência, mas hidrata a pele. As pessoas que têm conjuntivite alérgica podem usar lágrimas artificiais, tá? Para colocar no olho, para não causar essa irritação, tirar todas essas impurezas que acumula durante o dia. Em caso de fumaça, quando sai de casa, que dentro de casa a gente é mais protegido, se tiver uma fumaça muito densa, para não inalar essas partículas, pode usar máscara, tá? Se não for um incômodo. É claro, quando tem muita fumaça, assim, a gente não tem um controle sobre isso, porque o ideal seria não ter essas fumaças, né? E é óbvio, todas as outras recomendações que já fazemos nessa época de calor. Fazer exercício físico nos horários adequados, não exercitar entre 10 e 4 horas da tarde,
tomar muita água para não dar dor de cabeça, não desidratar, não ter insolação, né? Usar roupas confortáveis durante o dia ou também para fazer exercício físico. Não esqueça da reposição de isotônico, né? Que são dos eletrólitos, sódio, potássio. Aí ajuda muito nesse momento aí desse clima de umidade, nesse tempo de umidade tão baixa. Campelo, eu adorei essa entrevista. Eu também. E vale o doutor, vamos aqui convidar o doutor, né, no ar para que ele retorne mais rápido aqui, e você que tem alguma dúvida, deixe pra gente lá no nosso Instagram, no Instagram do Ela e Você, para que futuramente a gente esteja aqui tirando a sua dúvida, a minha dúvida, a dúvida do Campelo, com o Dr. Tiago, né, Campelo? Com certeza, olha, assim, de uma forma bem simples, uma comunicação bem que chega ao nosso telespectador, é assim que a gente gosta, sabe, doutor? Muito obrigado, parabéns aí pelo seu trabalho. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui levando informações a todos, acho que todos se beneficiam disso, e é para isso que a gente trabalha, para que todos fiquem bem no final, né? Aceito o convite, posso vir sim, podemos falar do que vocês quiserem. Vamos então, nossa próxima pauta vai ser imunidade. Eu já estou aqui com uma lista de perguntas, tá? Principalmente que eu pratico atividade física e a gente sempre tem algum problema de imunidade. Perfeito, doutor. Mais uma vez, obrigado.